Bom dia, pessoal. Esse aqui será o resumo da aula número 5 da disciplina de cálculo diferencial que está acontecendo, né, na Universidade Federal do Maranhão, no campus universitário de Balsas. O curso é o Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Ok. Então, o que nós fizemos nessa aula presencial, né, de ontem, terça-feira, 12 de novembro? Então, olha só, nós começamos a aula revisando alguns exercícios de fixação de conceitos. Nesse primeiro exercício, a ideia era, dados 6 pontos no plano cartesiano, construir um objeto geométrico que passara por esses pontos, tal que esse objeto fosse ou representasse o gráfico de alguma função real. Então, daí você colocar isso num rascunho e daqui a pouco eu coloco isso em GeoGebra. Então, a ideia era isso aqui. Ó. Tu pode estar na prova oral e eu te digo o seguinte. Então, aqui o eixo X, aqui o eixo Y, e eu te digo, ó, coloque 6 pontos. Eu coloco um exemplo qualquer, 6 pontinhos. Pegue 6 pontos quaisquer. Ah, ¿por qué 6, no 7? No, eu peguei 6, não tem problema. Aliás, aí aparecem 5. Tudo bem? Então a ideia é construir um objeto geométrico que passe por esses pontos e tal que esse objeto represente o gráfico de alguma função. Então a ideia é que, bom, isso aqui será que serve como gráfico de alguma função? Então, uma vez que tu desenhe esse objeto que passe por esses 5 pontos, a ideia é que tu me diga por que esse objeto é ou não o gráfico de alguma função. Ah, será que esse aqui serve? Né? Ou será que esse aqui serve? Esse é um laço, um objeto aí geométrico, um laço, tu pode pensar assim, um caminho, um laço, que passa por esses 5 pontos. Ele passa por esses 5 pontos, mas será que ele, então, será o gráfico de alguma função? Então, deixa eu te compartilhar a GeoGebra, né, que foi o que nós fizemos ontem aí, tal. Estou compartilhando no meu computador. Então, a ideia é que, pronto, eu te dei esses 6 pontinhos que tu está olhando aí, no plano. Beleza? E a ideia é que tu construa, como já disse, um objeto, né, que passe por esses pontos. E tal que esse objeto seja o gráfico de alguma função. Então, eu coloquei aqui e chamei de curva. Então, esse objeto está escondido. Então, por exemplo, esse objeto é o gráfico de alguma função? Beleza. O que tem que acontecer é que, por exemplo, dois pontinhos, né? Dois pontinhos, esse. Eles não podem ficar sobre uma mesma reta vertical. Isso não poderia acontecer a priori. Por quê? Então, vou colocar 2 pontinhos. Pac, pac. Por esses 2 pontinhos, vamos construir uma linha. Beleza? Vamos tirar o nome dessa negócio. Beleza. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, então, por exemplo, parece que esse cara aqui e esse cara aqui ficam sobre uma mesma linha vertical. Então, eu vou movimentar essa linha aqui. Ó. Pá, 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 pá. Tac. Então, existe uma linha vertical, né, que passa por esse objeto geométrico, ou seja, intercepta esse objeto em mais de um ponto. Se isso acontece, então, tu deve lembrar, né, da tua escolinha de que esse objeto geométrico não representa o gráfico de função nenhuma. Então, não existe uma função real que tenha esse objeto como gráfico. Beleza? Então, para que um objeto geométrico no plano cartesiano represente o gráfico de alguma função real, o que tem que acontecer? O que terá que acontecer é que se uma reta vertical cortasse a esse objeto,
Então, a interseção desse objeto com essa reta deve conter um ponto só. Beleza? Essa recta tu considera? Não, não. Tu vai considerar aquelas rectas que cortam o gráfico, ao gráfico não, a esse objeto. Essa corta? Sim. Essa aqui corta, mas corta num ponto só. Mas há rectas verticais que cortam esse objeto em mais de 2 pontos. Por exemplo, cortou aqui, cortou aqui. Por exemplo, cortou aqui, cortou em C e cortou em A. Portanto, se houver pelo menos uma recta vertical, se houver, olha só, se houver pelo menos uma recta vertical que cortasse ao objeto desenhado em mais de um ponto, então, nesse caso, tu dizes que esse objeto não representa o gráfico de nenhuma função real. Beleza? Então, é isso. Então, isso que está desenhado aí não é o gráfico de função nenhuma. Ah, e esse aqui? Beleza, esse aqui é um objeto, né? Isso que está em preto aqui é um objeto que passa pelos pontos dados, A, B, C, D, E, F. Mas será que esse laço aí representa o gráfico de alguma função? Não, porque existe pelo menos uma reta vertical, né, que corta a esse gráfico em mais de um ponto. Aliás, essa linha aqui corta o gráfico aqui, aqui e aqui. Ah, mas professor, mas existe uma reta que corta num ponto só. Não me interessa. ¿Por quê? Porque a ideia é que se houver pelo menos uma recta vertical que intersecta o gráfico em mais de um ponto, o gráfico não, o objeto, né? Porque se o gráfico, tu pode ter confusão em ti. A esse objeto em mais de um ponto, então tu diz que esse objeto não representa o gráfico de nenhuma função real. Beleza? Então a ideia é que, por exemplo, eu teria que movimentar os pontos assim, ó. Assim, por exemplo, esse aqui. Esse objeto aqui, ó. Vamos lá. Ok. Esse será que representa o gráfico de alguma função? Então, tu aplica esse critério da recta vertical. Então, tu diz, ó, se houver pelo menos uma recta vertical que corte o gráfico em mais de um, que corte o objeto em mais de um ponto, então, esse objeto não pode ser o gráfico de função nenhuma. Ok, então, olha só, toda recta, neste caso, vertical, que corta ao gráfico ou corta em exatamente um ponto. Beleza? Então, usando esse critério, decidimos que isso que está sendo desenhado no plano cartesiano e que passa por esses pontos A, B, C, D, E e F, é sim o gráfico de alguma função. Beleza? Agora, a partir desse gráfico, é possível decidir quem é o gráfico, desculpa, o domínio da função. Então, a partir do gráfico de uma função, é possível, sim, desenhar ou decidir quem é o domínio da função. Bom, mas batendo o olho, será que dá para decidir pelo gráfico da função se ela tem máximo, se ela tem mínimo? Ou seja, isso que eu construí aqui, tendo o gráfico de alguma função real, tem máximo, tem mínimo? Então, batendo o olho, parece que o máximo, né, dessa função se alcança por aqui. Não sei se C seja o ponto máximo. Parece que sim. Então eu teria que colocar um zoom aqui, ó, para decidir aonde acontece o máximo. Parece que não é em C, parece que é um outro pontinho aqui, ó. Então, se essa função atinge o seu máximo nesse pontinho. Agora, a partir do gráfico, também podemos decidir aonde que a função atinge seu mínimo. Então, parece que é por aqui. Então, batendo o olho, e se tu olho não te engana, dá para decidir se, a partir do gráfico de uma função, se ela tem máximo ou mínimo, né? Se tu pode olhar, né, a função todinha, né?
Nesse caso, eu posso olhar ela toda, né? Mas terá, haverá, né? Às vezes, né, que a tela não te deixa olhar o gráfico tudo, né? Então, tu vai ter que decidir se a função tem máximo ou tem mínimo através de manipulações algébricas. Nesse caso, como eu estou olhando, meu olho percebe, né, o gráfico tudo, então, e nesse caso, meu olho diz, não, eu não me engano. Eu procuro o pico da gráfica e digo, ah, pronto, a função tem máximo. E aqui procuro, né? Parece que meu olho, né, decide que há um ponto sim que é o mais baixo, né? Esse ponto eu digo que é o máximo da função, beleza? Agora, eu quero construir a partir do gráfico o domínio da função. Então, o que eu faço? A ideia é que para achar o domínio, tu vai projetar o gráfico da função sobre o eixo X. Então, uma vez que tu projeta, né, esse objeto no eixo X, tu vai ter o quê? Vamos lá, eu vou projetar. Vamos aqui, ó. Projetei, eu vou pegar uma. Projetei esse pontinho. Aliás, eu não sei qual é que. Eu vou pegar esse aqui. Pronto, pegamos aqui, projetei, pá, pá, pá. Opa, vou tirar menos aqui. Projetei, pá, 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 pá. Tira menos aqui. Então, aqui vamos chamar. Opa, aqui vamos chamar de F. Colocar um preto, né? Vamos ver se posso mudar a cor. Pronto, aqui A, aqui é F. Então, quando tu projeta, o gráfico dessa função me dá isso aqui, ó. Me dá tipo um segmento. Esse segmento depois chamaremos de um intervalo. Beleza? Então, nesse caso, digamos que o domínio da função dada, né? É o intervalo fechado com extremidades o número A e o número F. Beleza? Ok. E para achar o contradomínio ou o conjunto imagem, bom, nesse caso tu projeta o gráfico da função sobre o eixo y. Beleza? Então, nesse caso, tu procura o ponto mais baixo, vamos supor que é esse aqui, e procura o ponto mais alto, né? Vamos supor que seja assim. Daí, quando tu projeta o gráfico, isso que estou te mostrando aqui, essa faixa aí, ficou grossona, né? Desculpa aí. Ficou muito grossa, ficou demais, né? Vou apagar aqui, porque ficou demais. Então, olha só. Isso aqui, ó. Opa, ficou também muito grosso, mas tudo bem, desculpa aí. A ideia é que seja um segmento de recta aí, né? Com essas extremidades. Vou colocar aqui um C, um C. Opa, não fica bom, né? C. E vamos aqui um E. Então, nesse caso, também é um segmento, né? Que depois chamaremos de intervalo. Nesse caso, um intervalo fechado, vamos supor. Então, a ideia aqui é, se tu percebe o gráfico, se tu consegue olhar o gráfico da função, né? A ideia é que para encontrar o domínio, é fácil, né? Só bater o olho e tu diz, projeto, em teoria, em geral, é projetar o gráfico sobre o eixo X para o domínio e projetar o gráfico sobre o eixo Y para o contradomínio. Beleza? Então, é isso. Vamos com o segundo exercício que se apresentou na aula, né? O segundo exercício foi, de novo, o exercício da caixa. Então, eu te dou uma função
a priori não tem nada a ver com a caixa, né? Mas se esse exercício ficou fixo na tua cabeça, tu poderia atrelar essa função a um problema de geometria, por exemplo. Ou seja, tu poderias contextualizar essa função num problema prático. Então, a ideia é considerar essa função, cuja fórmula é isso aqui. Digamos que a função só vai comer números nesse intervalo. E a ideia é determinar se essa função é crescente ou decrescente ou nenhuma das duas. Então, vamos lá. Rascunho. O que tu teria que fazer em teoria, né? Ou seja, aqui 1. Então, aqui eu te dou uma função. Essa função come números no intervalo 0, 6. E a cada x aqui, a função cuspe um número real. Então, aqui R. Beleza? Está cuspindo. Então, olha só. Se, então, B é crescente, se para todo x1, x2 nesse intervalo, que sejam distintos, e como são distintos, um tem que ser menor que o outro. Então, B é crescente se os cuspidos respeitam a ordem dos números que... sí, os cuspidos respeitam a ordem dos números que se escolhem no domínio da função. Então, olha só, para qualquer dos números que tu pegues aqui, x1, x2, em que x1 menor que x2, então a ordem aqui que x1 está à esquerda de x2. Então, o que tem que acontecer é que os cuspidos, aqui faltou algo, os cuspidos ou são iguais ou você tem que o cuspido de x1 também fica à esquerda do cuspido de x2, beleza? Então, olha só, V é crescente se para quaisquer dois números que tu pegues aqui no domínio, que tenham essa ordem, x1 menor que x2, então os cuspidos desses números pela máquina V também têm essa ordem. Ou seja, se x1 é menor que x2, né, para quaisquer dois números que tu pegues aqui, então V de x1 é menor ou igual que V de x2. Beleza? Agora, V é decrescente se para todo x1 menor que x2 tem esse que V de x1 agora já não respeita a ordem dos números que tu escolheu no domínio da tua função. Então, eu digo, cara, tu tem que te apropriar das definições, porque senão tu não vai ter êxito aqui. Então, infelizmente, a matemática, ou seja, infelizmente, bom, tenho que falar, infelizmente a matemática não é só conta, né? Como tu gostaria, não é conta, é cálculo. Infelizmente, isso se posso falar que o nome da disciplina tem esse nome, cálculo. Ele deveria ser outro nome, né? Mas tudo bem, culturalmente é assim, cálculo. Então, uma pessoa que não esteja neste curso e que não seja alfabetizada, por lo menos em um certo nível de matemática, achará que esse curso aqui é fazer conta.
Ah, não ia à padaria comprar pão de queijo, 10 pão de queijo, 20 reais. Ah, me dá um de todinho, um Toddy, 15. Então 20 mais 15. Não, pô. Não é. Não é. Então, há um monte de definições. E tu com essas definições tu vai ter que fazer um monte de coisas. Beleza? Então, se nenhuma dessas duas coisas se satisfaz, então a tua F nem é crescente, nem é decrescente. O sea, poderia não ser essas duas coisas e não passa nada. Então, lembra que para ser decrescente, tem que acontecer o seguinte. Olha, qualquer dois números que tu pegues aqui distintos, por exemplo, x1, x2, que tenham essa ordem aqui, por exemplo, x1 menor que x2, então, se os cuspidos não respeitam essa ordem, então tu dizes que tua função é decrescente, o sea, se não se respeita a ordem. Por exemplo, aqui, x1 à esquerda de x2, o cuspido de x1, para que não respeite essa ordem, ele deve ser igual a v de x2 ou x2 deve ficar à esquerda de v de x1. O sea, v de x2 deveria ficar à esquerda de v de x1. Então, nesse caso, não se respeita a ordem, porque a ordem era essa aqui. x1 à esquerda, mas resultou que o cuspido de x1 ficou à direita do cuspido de x2. Então, nesse caso, se isso vale sempre, para quaisquer dois números que tu pega no domínio, a tua função é decrescente. Beleza. Então, é complicado. Não é fácil. Não estou falando que é fácil provar se uma função é crescente ou decrescente, né? Tu teria que provar isso, né? Que para quaisquer dois pontos, dois números, né? Que tenham essa ordem aqui, ou você tem isso para crescente, ou você tem isso para decrescente. Beleza? Então, não é fácil. Olhar isso aí e dizer, ah, pronto, é crescente. Vamos lá. Então, só para esquentar um pouquinho aí. Esse aqui, né? Lembra que isso aqui representa o gráfico da função v, né? Aí eu coloquei um deslizador, esse deslizador eu chamei de A. Ele varia, né, entre 0 e 6, que é onde a tua função está definida. Então, lembra que A, aqui eu coloquei um pontinho, esse pontinho tem entradas A, primeira entrada A e segunda entrada V de A, né? Por exemplo, aqui A, quando A é 3.3, a segunda entrada é 96.23. O que representa a segunda entrada desses pontinhos aqui? Representa o volume. E que representa a altura de uma caixa. Então, olha só. Pela caixa, não sei se é fácil, né, decidir se a função é crescente ou não. Então, por exemplo, olha aqui. Por exemplo, digamos que eu pego uma caixa da altura 0,9. Tu compara uma caixa da altura 0,9 com uma caixa da altura, digamos, 1. Vamos lá, bate o olho. 0,9, né? Eu vou te colocar aqui o desenho. Então, isso aí é uma caixa da altura 0,9. Vamos lá. Eu vou deixar coladinho aí, salvar em foto. Vamos lá, eu vou no documento, né? E pego aí. Então, para que tu entenda. Digamos que esse A aí é X1. X1 é 0,9. E digamos que X2 é 1. Então, vale que X1 menor que X2. Beleza? Então, X1 menor que X2, que é igual a quê? A 1. Beleza? Então, uma caixa da altura 0,9, né? Que é essa aqui. Essa caixa aqui tem a altura 0,9. Agora, eu vou comparar com uma caixa da altura maior. Então, se as caixas variam da altura, será que os volumes de uma... eu vou lá. Eu vou te explicar melhor. Vamos lá. De novo, né?
0,9. Agora vou aumentar para 1, uma unidade. Pronto. Vamos lá. Vou tomar a foto, né? Ok. E vou colar lá. Opa. Essa caixa aqui, né? Aí tu compara, tu diz, cara, essa aqui tem uma unidade. É uma caixa de altura 1 centímetro. Agora, olhando as caixas, não é tão claro qual delas tem volume maior. Ou seja, agora tu analisa os cuspidos. Então, será que V de X1 é maior ou igual que V de X2? Ou V de X1 é menor ou igual que V de X2? Qual escolher? Então, olhando as caixas, né? Não dá. Assim, batendo o olho, não é claro para mim qual delas tem o maior volume, né? Agora, se tu faz as contas, vai perceber que nessa aqui cabem mais coisas que, que essa aqui. Então, portanto, para esses dois números, x1 x2, vale que a caixa de altura maior tem maior volume. Mas eu não sei se isso está valendo, né? Sempre. Se isso vale sempre, o sea, si caixas de, o sea, si a medida que se a medida que as alturas crescem, será que os volumes crescem? Se isso se tem, tu diz que a função é crescente, né? Mas o gráfico da função também mostrando uma particularidade. Qual é a particularidade? A particularidade é que é isso aí, aquilo que eu falei agora, né? Que é, será que se eu incremento as alturas, será que construo caixas maiores, no sentido do volume? Isso só acontece até 2. Ou seja, nós vimos, né? Nós conjeturamos que em 2 acontece o máximo. Ou seja, nesse ponto aqui, acontece o máximo. Ou seja, a maior caixa que pode ser produzida, como nós explicamos no problema número 1, é a caixa de altura 2. Então, de fato, é verdade que aqui, ó, de 0 a 2, de 0 a 2. Se tu vai incrementando as alturas das caixas, os volumes se incrementam. Mas, nesse intervalo aqui, aconteceu o oposto. Deixa eu te mostrar com outro desenho. Olha só. Aqui 2, altura máxima. Então, essa é a caixa, né? Na qual, né, é a de maior volume. Essa caixa cabe mais coisas, né? Quando se compara com as outras. Agora, após isso, né? Olha o que acontece. Essa caixa tem a altura 2,7. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. 2,7. Então, vamos lá. Então, essa caixa em particular é a altura 2,7. Então, aqui tem 2,7. Olha aqui. Aqui, esse pontinho aqui seria 2,7. Vamos chamar esse daqui de X3. E agora vou construir uma caixa com uma altura maior. Vamos lá. Uma caixa de altura maior, digamos 2,9. 2,9. Então, essa caixa aqui, quando se compara com a outra, essa aqui tem altura maior. Vamos lá.
Esse aqui, por exemplo, tem altura 2,9. Então, eu incrementei as alturas. Passei de uma caixa de ter altura 2,7 a uma caixa 2,7, né? A uma caixa que tem altura 2,9. Se eu bato o olho, né? É muito difícil, né? Perceber qual dessas duas caixas tem o maior volume. Será que aqui cabe mais coisa quando se compara com essa aqui? Difícil. Então, nesse caso, tu vai ter que fazer conta. Vamos supor que isso aqui chame de x4. Então, x3 é menor que x4? Sim. Mas será que o cuspido de x3 é menor que b de x4? Menor o igual? Não. Aqui, ó, o cuspido de x3 117 e o cuspido de x4 é 111. Então, os cuspidos não respeitam a ordem. Não respeitam a ordem dos números que tu pegou no domínio. Então, nesse caso, não é verdade que o cuspido não respeita a ordem. Os cuspidos não respeitam a ordem. Então, por essa razão, a função dada não é crescente, porque existem dois números, x3, x4, em que x3 menor que x4, mas o cuspido de x3, que é esse número aqui, fica à direita do cuspido de x4. Então, por essa razão, a tua função não é crescente, o sea, porque de fato não é verdade que sempre quando incremento as alturas, os volumes crescem. Não é verdade. E também a tua função não é decrescente. Então, de fato, acontece o fenômeno de que, a partir de 2, o sea, a partir desse pico aqui, a tua função começa a descer. Então, nesse caso, à medida que vou incrementando as alturas, os volumes das caixas caem. E isso equivale a falar que tua função decresce, mas decresce a partir desse número aqui, de 2. Então, de fato, não é verdade que tua função seja crescente e também não é verdade que tua função seja decrescente. O que acontece é que, por partes, ela é crescente. E aí outra parte onde a função é decrescente, ou seja, resumo desse exercício, que usou ferramenta computacional para concluir as coisas. Né? V é crescente e é crescente estritamente no intervalo 0,2. Mais precisamente. Para quaisquer x1, x2, em 0,2, né? Em 0,2, com x1 menor que x2, tem-se que v de x1 aí é menor que v de x2. Então, isso quer dizer que o seguinte: 0, aqui 2, aqui tu pega x1, pega x2 distintos e resulta que tu tem uma caixinha assim, né? Digamos que isso aqui é x1, tu tem outra caixa.
x2. Então, a caixa que tem altura maior, tem volume maior, ela cabe mais coisas nela. Opa, entendeu? Isso. Por outro lado, V é decrescente em, ou seja, para quaisquer dois números, x3, x4, aqui com x3 menor que x4, tem esse que v de x3, aí já não se respeita o ordem, é menor que v de x4. Ou seja, quando tu incrementa as alturas das caixas a partir do intervalo de 2 a 6, as caixas começam a diminuir em volume, né? Cabe menos coisas, beleza? Então é isso, né? Que tu vai ter que pensar, não é fazer conta. Ou seja, fazer conta faz parte do curso, mas não é o fundamental. O fundamental são as ideias envolvidas, né, nos conceitos que iremos estudar no curso. Vai ter que manipular eles, né? Mãos na massa. Beleza? Então, o outro exercício que ficou aí foi, desculpa, foi esse aqui, ó. Eu te dou a função, eu te dou uma função e a função tem essa fórmula. Qual é a fórmula? Ó, a fórmula é a seguinte, ó. Segundo isso, a função come números não negativos. A função é f. E diz assim, ó, se tu pega um número não negativo, a função cuspe outro número, um número real. Então aqui entra, entrou, cuspiu f de x. E esse f de x vem dado por esse número aqui. Ó, 4 sobre 3 vezes o número pi vezes o cubo daquilo que entrou. Se entrou x, tu pega o cubo de x e a esse número tu multiplicas pelo número pi e a esse número tu multiplicas por o número 4 tercios. Então a ideia é se perguntar se a função f é crescente ou decrescente. Então tu tem que usar, as definições, né? E a partir das definições tu tem que criar, né, um raciocínio geométrico ou algébrico, né, para deduzir se tua função é crescente ou não. Ou nenhuma das duas. Então a dica, né, é pensar esse número aqui de forma geométrica. Ou será que esse número representa alguma coisa? Eu vou te mostrar um desenho, né, para te ajudar. Talvez eu te ajude, né, com esse desenho, ou talvez não. Vamos lá. Onde é que está? Ok, então olha só. Eu te mostro uma pelota, uma esfera, uma esfera. E aqui eu te coloquei um deslizador. Nesse exemplo, o deslizador vai de 0 até 5. Eu coloquei uma variação específica. A faz o papel de X lá. Então, X está comendo números entre 0 e 5. E aí tu vê que a pelota varia, né? Então, de fato, né? Onde que se vê A na pelota? Eu vou colocar um pontinho na pelota.
Eu vou ligar esse pontinho com esse outro aqui. Eu liguei. Beleza. Então tem uma pelota, tá cheia, né? Uma pelota cheia e tal. Esse pontinho está fixo. Esse pontinho é o ponto 00. Digamos que esse pontinho representa o centro da pelota. O centro da pelota. É uma pelota. É o centro aqui. E esse pontinho aqui, vê, ele se movimenta mais na casca, na superfície da pelota. Beleza? Esse segmento que liga esse pontinho fixo com qualquer ponto na superfície da pelota se chama raio. Beleza? Raio da pelota. O raio. Então, o raio é o tamanho do segmento de recta que liga qualquer ponto da superfície da pelota com o centro da pelota. O raio de uma pelota é constante. Ele sempre tem a mesma medida. Beleza? E nesse caso, a medida é A. Então, esse segmento tem medida 3.1. Beleza? Então, se eu faço um furo na pelota, aí eu começo a colocar coisas, né? Então, a pelota tem uma capacidade. E segundo isso, né, essa capacidade é o volume. Então, nesse caso, essa pelota com esse raio tem uma capacidade de 124,79 centímetros cúbicos. Vai, digamos que esse número aqui está medido em centímetros. O sea que esse segmento aqui mede 3,1 centímetros. Então, essa pelota, né, tem um volume de 124. Então, à medida que o raio aumenta, ou seja, se o raio é zero, tu não tem pelota nenhuma. É tipo, eu não comecei a soprar. Aí eu começo a soprar. Por exemplo, se eu sopro, né? Aí eu crio uma pelota de raio 1.6. Beleza? Sopro mais. Aí eu tenho outra pelota de raio 2.5. Então tu percebe, né, que à medida que os raios aumentam, parece que tenho pelotas de maior capacidade, né? De maior volume. Agora, eu não sei se tu sabe, né? Como é que se cria esse número que tu está vendo na tela? Bom, isso aí é 4 tercios de pi de A ao cubo. Então, esse número que tu está vendo aí na tela, né? 179, ele poderia ser calculado, né, a partir dessa fórmula aqui. Né? Então, o que te quero dizer é que, olha, do desenho se percebe, né, que à medida que os raios aumentam, os volumes aumentam, né? Então, tu poderia pensar que tua função é crescente, sim, a partir do desenho, do gráfico, né? Isso é uma prova? Não, esse raciocínio te ajuda a estabelecer uma conjectura. E a conjectura é que a tua função é crescente. Por quê? Porque tu percebes que as pelotas crescem, né, à medida que os raios crescem. Mas é possível, né? É possível não, eu quero também provas algébricas, né? Provas de contas, mas contas tipo abstratas no sentido de que, não, eu fiz um exemplinho aqui, não, eu quero uma conta, né, que serva para todos os raios. Beleza, então, sim, parece que a tua função f é crescente, porque à medida que os raios aumentam, aqui, ó, as bolas crescem. Aqui, ó, 102, 113, aí aumenta, beleza. A tua função tem mínimo? Tu dices, bom, pensando em pelotas, sim. Por quê? Porque eu posso construir eu posso desinflar a pelota, tirar o ar. Então, nesse caso, eu tenho uma pelota de volume zero. Não sei por que não está marcando aqui, mas o volume deveria ser zero. Entendeu? Mas aí eu começo, aí o que não dá para ter é a pelota de maior volume. Eu não sei se tu lembras de Chaves, né? De o Kiko, né? Que era muito invejoso.
Então, se, por exemplo, se Chaves tinha uma pelota desse tamanho aqui, desse volume, aí Kiko aparecia com uma pelota maior. Se o Chaves, né, procurava uma pelota maior que a de Kiko nesse momento, aí Kiko, como era invejoso, né, trazia outra maior que a do Chaves. Então, a ideia é que, se tu pensas assim, tu dices, opa, não é possível que a função tenha máximo, porque isso implicaria que eu conseguisse, né, a maior pelota. A maior pelota. Então, por exemplo, se essa aqui for a maior pelota, será que isso é possível? Que essa aqui seja a maior pelota? Não. Por quê? Porque essa pelota tem raio 4.8, né? Se eu dou uma incrementada no raio, a pelota cresce. E, portanto, a antiga não seria a maior pelota. Agora, com o crescimento do raio, eu teria uma pelota maior. Então, portanto, parece lógico que não seja possível construir a maior pelota. Deixa eu te explico. Então, digamos que tú dices que tú puedes construir a maior pelota. Isso significa que tua F é crescente, que tua F tem máximo. Então, digamos que essa aqui seja a maior pelota, com raio R. Então, essa pelota tem volume. Quando digo a maior pelota, é que esse número aqui ganha de todos os outros números. De todas essas pelotas, né, com outros raios. Isso aqui é a maior pelota. Mas não é verdade, porque eu poderia construir uma pelota maior, por exemplo, uma de raio R mais 1. Então, essa com esse raio seria uma pelota maior. Pelota maior no sentido do volume. Então, isso aí te permite, né, conjeturar que não existe a maior pelota, mas existe sim a menor pelota, que é aquela que fica desinflada, aquela de volume zero. Beleza? Aí ficaram outros exercícios que tu vai ter que explorar, que são o exercício, né, que envolvem conceitos como conjuntos limitados superiormente, conjuntos limitados inferiormente, conjuntos limitados e, por fim, funções limitadas. Né? Isso foi que nós fizemos uma parte da aula número 5. Né? No outro vídeo, né, explicarei qual foi a segunda parte da aula, né? Que foi, nós introduzimos as noções básicas, né? De subconjunto, dos números reais, lembramos a noção de comprimento entre dois números reais, definimos subconjuntos de números reais. Aliás, trabalhamos, dimos 3 exemplos básicos: o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais, e aí exploramos várias coisas. Então, fique contigo essa parte aí, e eu farei, né, no resumo da aula número 6, começarei por aqui, beleza? Então, falou. Bom churrasco.